Amada Igreja, graça e paz. Hoje nós vamos continuar com a nossa devocional no livro de Atos, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 13, que fala sobre o dom de línguas. E lá está escrito assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quanto, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna. Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então, meus irmãos, nós temos aqui que em Jerusalém estava uma multidão de pessoas que vinham de todas as nações debaixo do céu. E ele lista aqui várias dessas nações, vários desses lugares de onde eles vinham. O que deixa claro que o idioma de cada um, o idioma materno de cada um, era extremamente distinto um do outro, para mostrar que a grandeza do sinal de Deus, a grandeza desse dom de línguas aqui que Deus deu aos apóstolos nesse momento, para que todos possam entender como se fosse na sua própria língua materna. Esse primeiro ponto aqui, toda essa descrição dessas pessoas e dos lugares de onde elas vieram, é para deixar claro que esse sinal provinha exclusivamente de Deus. Era impossível um homem fazer isso, era impossível que isso aqui fosse truque de homens, não tinha como isso acontecer. E ainda mais, eles falam: não são porventura galileus, essas pessoas que claramente não conhecem os nossos idiomas maternos, pessoas que não foram para outros países, que não aprenderam esses idiomas. Como podemos estar ouvindo como se fosse na nossa própria língua materna? Isso aqui deixa claro que esse sinal aqui provinha de Deus, que esse sinal era de fato um milagre da parte de Deus. E devemos pensar também e notar aqui o que está sendo falado. Esse sinal, essa maravilha, ela vinha acompanhada do anúncio das grandezas de Deus. Tudo que eles ouviam aqui foram as grandezas de Deus. Pessoas galileus que nem eram doutores da lei estavam anunciando as grandezas de Deus. É um ponto que a gente tem que ter sempre em mente, que é a necessidade de discernir espíritos. Os ensinos que são passados, os evangelhos que nos são contados, nós devemos discernir um a um para saber se provém de fato de Deus ou não. Não importa se seja um sinal que pareça maravilhoso sendo executado na nossa frente, se a mensagem que acompanha não provém da parte de Deus, aquilo lá na verdade é maldito. Se o evangelho que nos é contado não é aquele evangelho por Paulo, o fundamento dos apóstolos, aquilo lá é maldito, não provém de Deus. E aqui eles estavam falando das grandezas de Deus, mesmo pessoas que não eram doutores na lei. E outro ponto aqui que é interessante notar também é a reação das pessoas. Alguns aqui estavam perplexos e perguntavam, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Ou seja, eles estavam buscando de fato a verdade, queriam saber ou estavam curiosos e queriam ir atrás da verdade. Mas nós também temos aqui uma outra reação. Alguns estavam zombando e diziam: estão embriagados. Isso aqui deixa claro que algumas pessoas de fato estão mortas nos seus delitos e pecados, que não importa o sinal, a maravilha que seja feita na sua frente, eles não vão ouvir a mensagem de Deus, não vão aceitar a palavra de Deus. O que não é de nos espantar nos nossos dias também, pessoas desse mesmo tipo, que zombam da palavra de Deus, que por mais que pareçam pessoas altamente intelectuais, com intelecto realmente agraciado por Deus, mas não aceita a palavra de Deus, é porque não estão de fato mortos nos seus delitos e pecados. O que deixa claro que o Espírito Santo de Deus, ele tem que atuar nas duas partes. Ele tem que encher tanto a pessoa que está anunciando as grandezas de Deus, essa pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo e falar e pregar e anunciar o que está aqui na palavra de Deus, as grandezas, os milagres, os feitos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como esse mesmo Espírito também tem que atuar na pessoa que está ouvindo.
Se essa pessoa não recebe, não é regenerada pelo Espírito Santo, se ela não recebe vida pelo Espírito Santo, é como se eu estivesse falando para uma pedra, para um morto. É impossível que essa pessoa escute. Mas se essa pessoa recebe o Espírito, se o Espírito Santo vai àquela pessoa e dá vida a ela, abre os seus olhos, abre o seu entendimento, então ela vai reconhecer a grandeza de Deus, ela vai buscar a verdade e vai querer de fato dar glória a Deus pelas suas grandezas e vai reconhecer tudo que Deus fez na vida dela e em toda a humanidade, tudo que foi anunciado aqui. Então que possamos, primeiramente, dar graças a Deus pelo seu Espírito Santo, que foi derramado sobre todos os seus filhos, sobre todos os eleitos de Deus, receberam o Espírito Santo, para que possamos compreender o seu Evangelho, para que possamos receber e ter a fé salvadora no nosso Senhor Jesus Cristo. Então que possamos dar graça a Deus por isso, pelo seu Espírito derramado a nós. Também que possamos usar desse mesmo Espírito para nos encher dele, nos encher da palavra de Deus, para que possamos discernir todas as mensagens que são anunciadas, que nós não nos maravilhemos por sinais e por coisas que parecem maravilhosas na nossa frente, mas que nos maravilhemos pela mensagem, pela grandeza de Deus, pela história que é contada, pelo Evangelho que é contado, não pelo que está à nossa frente, mas pelo que Deus fez, pelo que Deus se revelou na sua palavra, de forma plena, pela vinda do seu Filho, pela vinda de Jesus Cristo, nós temos o Evangelho plenamente revelado, a sua Escritura está totalmente revelada aqui em nós temos essa vantagem de poder discernir os Espíritos de uma forma mais fácil, de conferir na palavra de Deus, de conversar com nossos irmãos que são mais conhecedores, mais velhos na fé, que possamos usar desses meios para discernir os Espíritos e reconhecer o que provém de Deus e o que não provém de Deus, e dar graças a Deus e glória a Deus pelo que provém da parte dele, pelo seu Espírito, que muitas vezes se manifesta de forma maravilhosa de fato, mas que nos dá vida, que nos permite entender todas essas mensagens e dar graças a Deus por isso. Amém?